Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é aprender um pouquinho mais com quem sabe. E é só Jesus. Ele sim sabe nos ensinar porque ele é manso e humilde de coração. E nós precisamos entender que ele é um professor muito experiente. E se quisermos e ouvirmos, nós vamos viver nesta terra de maneira santa e diferente, agradando a Deus. Como o nosso presidente Dani diz, hoje ele vai nos aconselhar dizendo: os mandamentos definem o caminho que nosso Pai Celestial delineou para que possamos progredir rumo à vida eterna. O nosso presidente está dizendo para mim e para você que se eu e você queremos trilhar o caminho da salvação, Jesus nos ensinou que precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Os mandamentos a qual Deus entregou a Moisés. Sim, são esses mandamentos que nós precisamos guardar. Porque quando guardamos estes mandamentos, demonstramos que amamos a Deus. Se você não guarda os mandamentos, não tem demonstração de amor para com Deus. Lembre-se que Jesus ele nos ensina que a fé sem obras é morta, assim como a obra sem fé é morta. Para que Deus veja o meu amor por Ele, eu preciso guardar os mandamentos. Salomão chega a dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você precisa temer. Temer não é ter medo. Temer é ter reverência, é ter respeito. Simplesmente ao ouvir os mandamentos do Senhor. E Deus sabe, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, quando Ele vê temor. Ele nos conhece. O Senhor, Ele traz para mim e para você uma palavra para que possamos alimentar a nossa fé. Porque nesta caminhada, guardando os mandamentos, todos os dias precisamos do alimento espiritual, para que possamos o robustar, deixar muito obesa a nossa fé. Nosso corpo não é para ficar, porque as coisas de Deus são contrárias às coisas terrenas. Nosso corpo, ele precisa ter uma porção exata de massa muscular. Mas a nossa fé, essa você pode engordar ela, porque contra ela não tem lei. E é nesse sentido que nós precisamos ouvir o conselho de Deus e aplicá-lo na nossa vida. Aqui, em Doutrina e Convênio, no capítulo 115, o versículo é o 4, Deus usa o profeta Joseph Smith para falar comigo e com você através dessas palavras. Pois assim será a minha igreja, chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Esta é uma revelação que Deus deu ao profeta Joseph Smith em 1992, se não me falha os números. Pouco tempo após Deus ter dito para ele que não era para ele se filiar a nenhuma igreja, mas edificar um novo templo para que ele fosse glorificado. Porque como está escrito em Apocalipse, no fim dos tempos, muitos deixariam o temor, o amor, a reverência e tudo aquilo que nos torna amigo de Deus.
Apocalipse deixa bem claro que o homem se tornaria inimigo de Deus, fazendo as vontades da carne, vivendo para os seus próprios prazeres. Mas Deus diz: Joseph Smith, eu estou escolhendo você para mudar o rumo da vida, da salvação eterna de todos. Mas nem todos irão aceitar. Nem todos irão trilhar por esse caminho. Mas eu te garanto que aqueles que forem serão chamados santos dos últimos dias. Eu preciso compreender que Deus ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu só preciso obedecer. E se hoje Ele está dizendo para mim e para você que Ele encontrou um servo disposto, um servo fiel para mudar o rumo da minha vida, porque eu tomei essa decisão de trilhar por este caminho, que é o caminho da salvação, pertencendo a esta igreja, que sim, adora ao Senhor de todo o coração. Quando ouvimos os discursos, as palestras dos 12 apóstolos, tudo, sentimos a presença de Deus, sentimos os frutos do Espírito Santo superabundar na vida deles. Isto são os santos dos últimos dias. Eu sei que nem todos irão entender, mas se você simplesmente obedecer, com toda certeza, você será mais um dos santos dos últimos tempos. Porque igual já tem por aí. E o Senhor, Ele nos alerta para que tomemos muito cuidado com as falsas doutrinas. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. E principalmente com o que nós estamos aplicando à nossa vida. Porque se não te leva o que você ouve, se não te leva a se arrepender, se o que você ouve não te traz o entendimento que você é falha, errada e pecadora, que precisa de Deus, que precisa ser conduzida por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa doutrina, ela não está certa. Nós não estamos aqui para dizer, olha, pertence a tal lugar, pertence a tal... Não. Estamos aqui para esclarecer, para colocar em ordem a nossa mente, porque ela fica confusa, principalmente quando nós queremos viver as nossas vontades. E assim como Deus achou Noé e disse para ele, construa um barco. E nesse barco, você vai entrar com sua família. Noé não ficou questionando. Noé chamou a sua família e adentrou naquele barco. Joseph Smith também não ficou questionando. Ele simplesmente obedeceu. E Deus lhe deu uma família, a qual ali ele construiu no alicerce da palavra de Deus. Porque ele era temente ao Senhor. E foi por isso que Deus o escolheu. Que Deus possa escolher a mim e a você também, para nos dar uma missão. Que possamos ser confiantes naquilo que vivemos e que fazemos. Para que quando Deus olhar para mim e para você, Ele possa dizer, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Que Deus possa contar com você, com a sua fidelidade, com o seu amor, todos os dias. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela
no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, Tu és todo-poderoso, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, aquele que nos induz, que nos caminha, que nos mostra o que é melhor para fazer, para viver. E nós te agradecemos, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensina, por tudo que o Senhor faz. Te amamos e queremos, Deus, viver no caminho, agradando e honrando ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Vamos juntos obedecer e servir. E assim eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.